Não se esqueça de dar o like. Eu sou um babaca por não querer conhecer os filhos dela? Sou um homem de 36 anos. Meus pais são imigrantes da Ásia. Sou muito próximo da minha família e tenho um bom emprego. Eu estava perdidamente apaixonado por Jennifer, 36, no ensino médio. Acabamos saindo muito juntos, mas nunca passou de amizade. Há alguns meses, me inscrevi em um aplicativo de namoro e vi o perfil da Jennifer. Me senti um adolescente de novo, ela parecia a mesma. Imediatamente mandei uma mensagem para ela, e começamos a conversar. Ela me contou que se casou depois do ensino médio, teve 3 filhos e se separou amigavelmente do marido. Eles ainda são muito próximos, ele mora a um quarteirão dela e ela trabalha para ele. Ela então conheceu outro cara, teve outro bebê, mas as coisas não deram certo com ele também. Eventualmente, Jennifer me disse que gostava de mim no ensino médio também. Saímos para um encontro e acabamos conversando muito. Decidi ser honesto com ela e disse que gostaria de me casar e ter meus próprios filhos um dia. Ela ficou frustrada e disse que eu estava disposto a jogar fora uma conexão real por querer ter filhos. Ela sugeriu que não falássemos sobre isso agora e apenas aproveitássemos a companhia um do outro. Tenho sido extra cuidadoso para não dar a impressão errada, nós só nos abraçamos, mas não tivemos relações sexuais. No nosso 6º encontro, ela disse que queria que eu conhecesse seus filhos. Eu disse que não porque isso é um grande passo e ainda não estamos nesse ponto. Ela ficou brava e disse que se eu não posso ser um bom padrasto, como eu seria um bom pai? Ela disse que estava disposta a ter um bebê comigo. Eu disse que precisava pensar sobre isso. Minha família é antiquada e ficará furiosa se descobrir que estou pensando em me envolver seriamente com ela, não porque ela é branca, mas por causa da situação matrimonial dela e dos filhos, então não posso discutir isso com eles. Sou o babaca por estar apaixonado por ela, mas não estar pronto para conhecer os filhos dela ou querer ter filhos biológicos. Ela acabou de começar a falar com você há alguns meses e disse que está disposta a ter um bebê com você, quando já tem 4 filhos, com 2 pais diferentes. Entendo que às vezes as coisas simplesmente acontecem e a vida não dá certo, mas pela forma como você descreveu isso, eu fugiria. Atualização. Decidi terminar com ela pessoalmente. Achei que desaparecer era um jeito covarde. Saímos para jantar e depois fomos dar uma volta. Disse a ela que a respeito como amiga, mas queremos coisas diferentes, então vamos terminar isso seja lá o que for. Ela começou a chorar e disse que ficaria sozinha para sempre. Eu disse a ela que isso não era verdade de jeito nenhum. Eu disse a ela que ela encontraria um homem que quisesse a mesma coisa que ela e que há muitos caras por aí. Ela chorou mais e então perguntou se havia outra pessoa. Eu disse que não estava terminando por causa de outra pessoa. Então ela gritou e fez uma reviravolta e disse: "Olha quantos caras eu falo no meu telefone. Você acha que eu não posso conseguir alguém melhor que você? Você é tão burro. Você nem consegue ver que eu escolhi você. Eu quero você." Levei-a de volta para casa. Achei que tinha acabado. Acordei com algumas fotos nuas que ela enviou para o meu Instagram e Snapchat. Ela legendou: 4 filhos depois e eu ainda tenho isso. Pena que você quer coisas diferentes. Ela é amiga de alguns dos meus amigos e todos dizem que sou um babaca por iludi-la e abandoná-la. Eu queria que pudéssemos ser apenas amigos, mas fiz a atitude covarde e bloqueei ela de todas as redes. Não é o babaca. Você acabou de desviar de uma bala muito cara e cheia de responsabilidades. Você não a iludiu. Você não prometeu nada. Você só saiu em alguns encontros e nem chegou a dormir com ela. Após 6 encontros, ela já estava te chamando de padrasto. Só lembre-se, a garota que você gostava no ensino médio era uma gata sobre a qual você criou uma fantasia na sua cabeça. Você acabou de descobrir que, na vida real, ela é um sinal de alerta ambulante. Não parece que os pais dos filhos dela sejam imprestáveis, então parece que ela é o problema. Meu namorado de 29 anos faleceu recentemente e encontrei coisas que indicam que ele pode ter me traído. Não sei o que fazer, devo investigar mais a fundo e descobrir a verdade? Eu estava com meu namorado há 3 anos, tivemos um relacionamento lindo e perfeito, ele era um homem maravilhoso em todos os sentidos e, há apenas um mês, ele morreu tragicamente e inesperadamente. Tanto a família dele quanto eu estamos devastados e inconsoláveis por isso. Íamos morar juntos e ele foi tirado de mim.
Há cerca de 2 semanas, a mãe dele se aproximou de mim com uma caixa que ela encontrou enquanto limpava o quarto dele. Ele ocasionalmente a visitava e costumava passar a noite lá, então o quarto dele era mantido intacto, como quando ele morava lá permanentemente. Ela decidiu arrumar e limpar o quarto porque estava em um estado melhor e encontrou uma caixa com a inicial do meu nome. Ela não abriu, mas podia ver superficialmente que havia coisas como cartas, algumas rosas secas, entre outras coisas que ela decidiu não olhar mais porque achou que eram minhas coisas ou sobre nós, então pensou que seria melhor me dar e eu poderia revisar essas coisas sozinha. Agradeci a ela, mas não me senti pronta para ver todas essas coisas, então guardei a caixa. Há alguns dias, fui visitar o túmulo dele. Quando me aproximei, pude ver uma mulher lá. Imediatamente parei para ver se a reconhecia, mas não era um membro da família ou amiga. Ela trouxe flores e pude ver que estava chorando. Tive medo de me aproximar, pois não sabia quem ela era e simplesmente esperei a uma distância segura. Ela saiu depois de alguns minutos e nem se virou para me olhar. Bem, parecia óbvio para mim que eu não a conhecia. A noite toda não consegui dormir pensando nessa mulher. Quem é ela? De onde ela o conhecia? Eu conhecia toda a família dele, amigos e pessoas do trabalho e não a reconheci de nenhum lugar. Não consegui ficar calma ou dormir nesses dias porque pensei em muitas possibilidades e ele não estava mais lá para que eu pudesse perguntar a ele. Decidi ir até os amigos dele e contar o que aconteceu. Assim que descrevi a mulher, eles se olharam nervosamente e pareciam saber quem era, mas não disseram nada. Insisti e chorei muito, disse que merecia saber se eu tinha a imagem errada do meu namorado. Finalmente, eles me disseram que era ex dele e um deles confessou ter informado a ela sobre a morte dele e o local de descanso porque acreditava que ele teria gostado que ela fosse vê-lo. Senti como se meu coração caísse aos meus pés. Perguntei tudo o que podia e descobri que eles estudaram juntos desde a escola primária e meu namorado estava apaixonado por ela desde então. No ensino médio, eles começaram um relacionamento que durou aproximadamente 4 anos e, depois, ficaram indo e voltando até apenas 2 anos antes de começarmos nosso relacionamento. Disseram-me que, segundo o que sabiam, eles haviam cortado todo o contato 5 anos atrás, mas não sabiam com certeza se isso era verdade. Perguntei o nome dela e seu nome começa com a mesma inicial que o meu, então agora não sei o que pensar. Não sei se devo entrar em contato com ela para perguntar se ela estava com meu namorado ao mesmo tempo que eu. Sei que a primeira coisa que devo fazer é verificar aquela maldita caixa e ver se há alguma das minhas coisas ou coisas sobre ela, mas não consigo. Estou com tanto medo de destruir essa imagem que tinha do meu namorado, do homem que pensei que ele fosse. Não sei o que fazer. Já estava devastada por perdê-lo, mas agora também posso perder todas as lindas memórias que tenho dele se descobrir que ele me traiu. Os amigos dele me dizem para deixar o assunto de lado porque ele não está mais aqui para se defender. Isso parece acima do nível do Reddit, honestamente. Você já pensou em procurar um terapeuta que tenha muita experiência em luto? Parece que você não abriu a caixa, então nem sabe se eles estavam em contato. É comum ainda lamentar pelo ex, mesmo que não estejam mais em contato. Também é comum manter lembranças de relacionamentos passados, especialmente os jovens. Meu parceiro do ensino médio morreu há alguns anos e, mesmo estando sem contato há anos, ainda passei por um luto. Ele te deu algum motivo para suspeitar quando estava vivo? Bem, houve um incidente quando encontrei uma conta no Instagram que eu não conhecia, mas ele me disse que era uma conta que ele havia criado para postar fotografias do trabalho dele, então não questionei mais. Fora isso, como mencionei, ele era um homem maravilhoso, mas os eventos recentes estão fazendo minha mente imaginar muitos cenários que não consigo controlar. Atualização. Para contextualizar, este é meu post anterior. Oi, faz um tempo que estive aqui totalmente paranoica sobre algo absurdo. Para ser honesta, quando fiz o post, esperava uma reação diferente, como pessoas dizendo, abra a caixa, vai e confronte a ex-namorada. Eu estava procurando apoio porque sabia que estava louca. Estou muito feliz por ter encontrado pessoas tão gentis que se importaram comigo sem me conhecerem. Depois de postar, realmente percebi que não estava bem e precisava cuidar da minha saúde mental. A primeira coisa que fiz foi ligar para minha mãe e dizer que precisava de ajuda porque estava desmoronando. Ela veio em menos de 1 hora, chorei nos braços dela a noite toda. Depois, ela me ajudou a encontrar um psicólogo e também encontramos um tanatologista. Conseguimos marcar uma consulta alguns dias depois. Até agora, tive algumas sessões.
Não vou mentir e dizer que estou bem agora porque ainda sinto que a vida é uma droga por tê-lo tirado de mim e, às vezes, me sinto flutuando, desconectada do mundo, ou esqueço que ele não está mais aqui e meu primeiro instinto é procurá-lo ou chamá-lo se algo acontecer comigo. Está sendo difícil, mas pelo menos já pedi ajuda e estou recebendo. Então, estou em um lugar melhor agora, mas ainda há um longo caminho a percorrer e sei que tenho que fazer isso sem ele. Quanto à caixa, pensei em devolvê-la para a mãe dele, mas realmente pensei que era mais provável que fosse sobre a ex dele, e não queria que a mãe dele se sentisse mal por me dar algo que não era meu. Decidi dar a caixa para o amigo dele e ele a entregou nas mãos certas. Ele realmente tem sido um apoio para mim, mesmo estando de luto porque perdeu o melhor amigo. Eles eram amigos desde o ensino médio e estudaram o mesmo na faculdade. O motivo geral desta atualização é que, há alguns dias, falei com ela. Eu sei que todos eram contra entrar em contato com ela, mas não foi intencional e, para ser honesta, além de me machucar, me senti muito melhor depois. Acabei vendo-a novamente no cemitério. Aproximei-me dela. No início, ela apenas me olhou confusa. Quando disse quem eu era, ela me olhou do jeito que todos me olham ultimamente, com pena. Ficamos em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade, e então ela começou a me contar algo engraçado sobre ele quando era criança. Ela me contou muitas coisas que eu não sabia sobre ele. Devo dizer que ela foi muito gentil e doce e é muito parecida com ele na personalidade. Talvez seja porque cresceram juntos ou porque me sinto tão desesperada para encontrá-lo em algum lugar, mas realmente senti que tinham a mesma maneira de falar e o mesmo senso de humor. E embora ela estivesse muito receosa de falar sobre o tempo deles como casal, acabou me contando um pouco sobre eles. Ela disse que, por algum motivo, nunca conseguiram se encaixar como casal, mesmo que se amassem, então decidiram se afastar antes de se machucarem. Acontece que a última vez que falaram foi há 2 anos, quando ele escreveu para parabenizá-la pelo casamento. Eles não conversaram muito além de desejar o melhor um ao outro. Ela me disse que ficou feliz que ele encontrou uma pessoa como eu e que ele foi feliz. Também me agradeceu pela caixa e disse que continha coisas muito valiosas para ela. Isso foi tudo. Não houve infidelidade e ela apenas confirmou que ele era uma pessoa maravilhosa e eu tive muita sorte de conhecê-lo. A única coisa que me deixou triste foi que, mesmo ele sempre sendo o melhor para mim, cheguei a duvidar da integridade dele como pessoa. Agora só preciso continuar com a terapia e me esforçar muito para aprender a viver sem ele. Obrigada a todos. Como faço para minha esposa me dizer quem está enviando comida para ela no trabalho diariamente? Detalhes? Isso é uma novidade, pois em 10 anos juntos não houve uma única briga induzida por ciúmes, já que nenhum de nós é do tipo ciumento. Eu, 36, fui traído gravemente por outra pessoa, ela sabe disso e sabe que sou inseguro a respeito, então nós somos bem abertos sobre nossos amigos e familiares para evitar mal-entendidos entre nós, até que ela começou a ficar toda secreta com esse assunto específico. Ela, 38, parou de comer a comida que eu preparo para ela porque alguém paga a comida dela agora. O problema? Não há colegas de trabalho no escritório dela. Ela faz consultas em seu próprio pequeno espaço individual e todo o resto é gerenciado fora do local pela empresa para a qual trabalha. Agora, por que estou fazendo um grande alarde sobre isso? Não era um grande problema até que se tornou. Eu estava super feliz por ela porque talvez algum cliente estivesse tão satisfeito com o serviço que enviou comida como forma de agradecimento. Isso ocorria, no máximo, bimestralmente, e ela costumava me contar, por exemplo, ei, este cliente me enviou um Starbucks. Que legal, ou uau, a mãe de outro cliente me fez um sanduíche e uma gelatina. Mas então se tornou quinzenal e ela parou de saber quem enviava a comida, agora cara, e hoje em dia é diário, ela sempre devolve minha comida quando chega em casa, toda estragada porque não comeu nada. Eu não faço alarde, mas parei de fazer piadas como, ei, diga para mandarem um pouco para mim também, ou coisas assim, porque começou a me irritar que ela não coma minha comida e a deixe estragar. Sou um cozinheiro muito bom e detesto desperdiçar comida, e ficou estranho quando ela começou a exibir que a comida que alguém me enviou para ela é melhor, cara e feita em restaurante. Começou como uma irritação por desperdiçar comida, mas o que desencadeou minha insegurança sobre isso foi que um dia, depois que ela me enviou a foto usual, eu disse a ela, surpresa. Eu me adiantei e te enviei isso do lugar Y, e ela respondeu, toda irritada, haha, engraçado. Eu sei que não foi você. Perguntei, então quem foi? E a resposta dela? Eu não sei.
Então ela não acredita que fui eu, mas não sabe quem foi. O segundo problema? Eles sempre enviam coisas muito específicas para os gostos dela. Posso estar paranoico, mas a maioria dos itens que ela recebe são coisas que ela tem que dizer a alguém que gosta, já que não é comida cara genérica, mas itens de menu preparados para o paladar dela ou bebidas preparadas exatamente como ela gosta. Ela poderia estar pedindo para si mesma, mas ela nega como se isso fosse matá-la a contar. Ela sabe que eu não me importo, só não quero desperdiçar comida. Se ela está pedindo comida para si mesma, por que não me conta? Eu disse a ela que não seria um problema, já que assim eu poderia economizar comida em casa e não precisaria acordar tão cedo, mas ela ainda nega e ainda não sabe quem é. É a primeira vez que recebo esse tipo de tratamento dela. Por que ser tão secreta sobre alguma comida? Ela sabe que fica pior se esconder esse tipo de coisa em vez de ser apenas aberta sobre isso, tipo, é algum cliente estranho obcecado em me enviar comida. Ou, é minha mãe, irmão, amigo à empresa, tipo, ela poderia ter mentido assim e seria o suficiente para me impedir de perguntar a cada vez, legal, mas quem está te enviando isso? E em vez disso decidiu ser toda misteriosa e maliciosa sobre isso. A atualização. Ela está prestes a chegar em casa em 1 hora ou algo assim, então vou tentar conversar seriamente com ela uma última vez antes de tomar as rédeas por conta própria. Não gosto de bisbilhotar, mas a maioria de vocês recomenda que eu tenha que fazer isso se quiser respostas reais, mesmo que signifique contratar um detetive particular ou seguir pessoas. Vou atualizar sempre que puder após o tempo permitido. A regra 5 diz 48 horas após a primeira postagem. Espero que a possível atualização seja desinteressante. Também é provável que eu atualize com outra conta temporária porque acabei de criar essa por impulso e a senha é um monte de besteira que não consigo lembrar. Edição. Estou com um amigo agora. Pedi a ele um pouco de espaço para que eu pudesse escrever um pouco, ou muito, e amanhã estarei na casa dos meus pais. Acredite ou não, não estou com raiva ou destruído, ou algo assim. Estou apenas triste, cansado e com vontade de vomitar, e quero escrever algo para desabafar. Você também não vai acreditar nisso. Para a pessoa que me disse que isso é quase como uma sitcom, que diabos, isso é uma sitcom, você estava certo. Você verá por que em breve. Eu disse e perguntei a ela algumas das coisas que alguns de vocês me disseram que eu poderia dizer a ela antes de começar minha própria investigação. Sou uma pessoa calma, então geralmente, não importa o assunto, eu falo sobre ele sem parecer rude. Isso é importante porque eu não quero que vocês pensem que eu gritei com ela ou algo assim. Não quero que me imaginem como um santo, mas sou tão não violento quanto uma pessoa pode ser. A reação dela foi tão bizarra quanto essa merda toda. Resumindo a história, ou uma história curta e longa, eu perguntei a ela por que ela estava aceitando comida de estranhos e ela começou a me insultar verbalmente. E não se preocupe se você não acreditar em mim, começou do nada. É como se ela explodisse do nada. Como escrevi em outro comentário, sim, nós brigamos como qualquer casal, mas ela nunca me insultou ou insultou minha família. Novamente, isso foi uma novidade. Acho que não estava pressionando o suficiente ou fazendo as perguntas corretas, porque nunca obtive essa reação dela antes. Uma das coisas que ela gritou comigo foi algo como: por que diabos você está me importunando? Aposto que você nunca teve uma surpresa na sua infância. Não, tire isso, eu sei que você nunca teve uma surpresa na sua infância, então agora sempre que eu recebo um presente você fica com ciúmes. É isso, certo? Então ela começou um discurso sobre como meus pais eram uma merda me criando e tudo mais. Eu disse a ela que isso era injustificado, e que eu só queria que ela tomasse cuidado ao comer fora, ainda mais se ela não sabia de onde vinha a comida. Vou me repetir quantas vezes forem necessárias, nunca brigamos assim, em 10 anos ela nunca gritou comigo ou me insultou dessa maneira. Eu disse a ela para, por favor, não insultar a mim ou meus pais porque eu só queria conversar. Ela gritou, então o que diabos você quer de mim? E, pessoal, eu disse a coisa mais estúpida de todas. Para, por favor, comer minha comida. Ou me avisar quando você vai comer fora para que eu não cozinhe. A resposta dela? Então não cozinhe, caralho. Eu pedi para ela parar de gritar comigo, e disse que não era assim. Eu estava preocupado que ela estivesse recebendo comida sem saber a origem e não gostava de desperdiçar comida. Neste ponto eu ainda estava agindo como se tudo fosse sobre ela não comer minha comida. Toda essa troca durou menos de 15 minutos, mas foi o suficiente para desencadear nela algo que eu nunca tinha visto antes em 10 anos. Vou omitir cerca de 2 horas e meia de detalhes porque não quero escrever uma bíblia. Vou apenas para os pontos mais importantes para mim.
Ela estava vendo uma ex de muitos anos atrás. Essa mulher começou a enviar para ela não só comida, mas presentes porque de repente queria reacender algo ou sei lá. Mas não foi de repente. Elas começaram apenas a conversar há uns 8 anos, e os presentes começaram alguns anos atrás também. Minha esposa ficou bicuriosa porque ela, e eu cito, queria sentir o toque de uma mulher novamente, então elas dormiram juntas várias vezes desde anos atrás. Por favor, imploro para não me entenderem mal, este não é um post sobre isso, não estou odiando ninguém por suas preferências. Mas você não faz isso quando está casado. Ou melhor ainda, você conversa com seu parceiro tipo, ei, estou curiosa sobre isso ou aquilo, podemos fazer algo sobre isso se for bom para você. Algo assim. Comunicação. Disse isso a ela. Mas pressionei para ela confessar tudo, lembre-se, isso é depois de mais de 2 horas discutindo esses problemas. E você também não vai acreditar nisso. Depois de mais um pouco de conversa, ela me disse, você quer tudo limpo? Eu vou te contar tudo. Dormir com sua ex desencadeou um desejo por pessoas diferentes. Ela dormiu com um homem, colega de trabalho dela em um emprego anterior há uns 5 anos. Dormiu com outro homem, ex dela. Dormiu com uma mulher de um clube, dormiu com uma mulher daquele mesmo emprego, e dormiu com sua última ex, tudo enquanto já estávamos casados. Perguntei por quê. A resposta dela? Ela queria se sentir desejada por todos. Eu não era suficiente? Um grande não. Talvez se eu pudesse mudar a forma do meu pênis sob comando, mas isso não seria nem suficiente porque ela queria experimentar corpos diferentes e coisas assim. Por que se casar comigo? Eu sou uma boa pessoa e ela queria alguém tão estável quanto eu. Por que fazer isso com uma boa pessoa então? É só sexo, mas é importante para mim. Cresça. Eu tenho necessidades. Eu sei que é um grande problema para você, por isso nunca te contei. Sim, ela ainda estava em contato com a maioria de seus parceiros sexuais, mas mais ainda com seus ex. Por que não experimentar tudo o que queria, depois me namorar e depois se casar comigo? Ela me disse a coisa mais estúpida, ela estava me reservando para ela. Pessoal, eu não tinha outras amantes ou coisas assim. Ela estava competindo por mim contra ninguém. Eu poderia ter esperado por ela 5 ou 10 anos. Eu disse, então eu vou embora. A resposta dela? Divirta-se. O que eu fiz para você me tratar assim? Nada, mas estou seriamente cansada de fingir, ter que esconder, mentir, e você me importunando sobre essa merda foi a gota d'água. Ela me disse que se eu nunca tivesse começado a ficar estranho sobre comida, eu nunca saberia e ainda poderíamos ser felizes. Eu disse que não era minha culpa. Ela respondeu, eu sei, mas você arruinou seu status quo, como estou feliz assim, você arruinou isso para você ao me importunar. Última pergunta. Então por que agir toda misteriosa com a comida? Se ela tivesse apenas dito, é da empresa, ou um amigo, tudo teria continuado mesmo. Resposta, cresça, por favor. Que diabos aconteceu com minha esposa? Eu nunca fui tratado assim. Agora sei que minha confiança nela era tão grande que eu estava cego para muitos sinais. Que sinais? Eu ainda não sei, mas ela disse tudo isso como se estivesse tudo na minha cara. Por que ela explodiu depois de 10 anos? E por que só depois que eu comecei a melhorar a mim mesmo por ela? Por que não antes, ou mais tarde, nesse caso? Eu não vou postar novamente nem responder a nada. Mas obrigado pela preocupação e apoio. Eu lembrei da senha desta conta, então se eu vir essa merda no TikTok eu vou deletar o post. Tenham uma ótima noite a todos. Não insultem ninguém, por favor. Editei para adicionar isso, também não odeiem ninguém. Não sei o que me irritou mais nessa história, o narcisismo dela ou a passividade dele, haja paciência. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, compartilhe para um amigo e confira esse próximo vídeo. Uma boa tarde pessoal.